Como ensinar seu filho a amar Jesus? Capítulo 6. Consciência, a voz interior. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Isaías 30, 21. Kátia, de 2 anos, acabara de desobedecer a mamãe e estava recebendo a repreensão que merecia. Se vir você fazendo isso outra vez, garantiu a mamãe, você vai apanhar. Séria e com os olhos arregalados, Kátia respondeu: é fácil, mamãe, é só você fechar os olhos. A solução de Kátia para o problema era simples. Se a mamãe não visse o que ela fazia, não estava errado. Enquanto aprendem a diferença entre o certo e o errado, as crianças dependem quase completamente da aprovação ou desaprovação da mãe ou do pai. Quando os pais as castigam ou repreendem por algo, então aquilo que estão fazendo deve ser ruim. Mas se eles não dizem nada, está certo. Se eles não veem o ato e, consequentemente, não fazem nada, também deve ser aceitável. A consciência se desenvolve lentamente. Todos aqueles faça e não faça são como bloquinhos de construção, edificando lenta, mas seguramente uma estrutura para o certo e o errado dentro da cabeça da criança. Se Kátia recebe, basicamente, as mesmas mensagens sobre o certo e o errado por parte das pessoas importantes no seu mundo, mamãe, papai, avós, babá, professores, ela construirá um arcabouço forte que a ajudará a escolher seus atos com cuidado ao crescer. Por outro lado, se Kátia percebe reações conflitantes acerca do que é certo e errado, a estrutura da sua consciência será frágil e será um guia inconsistente na vida adulta. Ela terá problemas para escolher o que deve ou não deve fazer. Enviar mensagens coerentes sobre certo e errado é provavelmente uma das coisas mais importantes que você pode fazer para ajudar seu filho a desenvolver uma consciência madura. Se num determinado dia Kátia for disciplinada por ter sido insolente e no dia seguinte ela fica impune pelo mesmo comportamento, isso apenas confundirá a menina. Está certo ou não está certo ser desaforada? Por fim, ela acabará concluindo que deve estar certo pelo menos algumas vezes, porque mamãe ou papai não reagiram à sua atitude e continuará agindo assim. Por outro lado, se toda vez que for mal criada, ela enfrentar uma consequência imediata, aprenderá rapidamente que esse comportamento não é coisa boa. E o mais provável é que aprenda a controlar o modo como reage diante dos pais. Uma vez ou outra pode tentar de novo, só para testar a regra que aprendeu. Mas se a consequência se faz sentir novamente, ela recua de imediato e pensa: eles continuam não gostando disso. É ruim fazer isso. Melhor não fazer de novo. Kátia, como todas as crianças, tem necessidade real de testar os limites do comportamento. Ela precisa descobrir até onde pode ir sem consequências e continuará testando até descobrir onde ficam os limites. Se derrubar a cerca com sua investida, ela continuará testando e o desenvolvimento da sua consciência será frágil, indigno de confiança. Mas se a cerca permanece firme, ela recuará. Conhecendo com segurança seus limites, Kátia pode dedicar as energias a projetos mais positivos. Ao mesmo tempo, estará edificando uma consciência razoável, confiável para guiá-la no futuro. Enquanto permanecer insegura quanto à cerca, ela se sentirá emocionalmente insegura também e continuará buscando a segurança de que precisa tão desesperadamente. A consciência recebe contribuições de várias fontes, incluindo o Espírito Santo, a voz de Deus nos fazendo lembrar do seu caminho, e a educação e formação recebidas durante a infância.
Por vezes, as primeiras experiências deficientes tornam difícil que a pessoa ouça o Espírito Santo. Dessa forma, os pais têm uma responsabilidade vital ao ajudarem os filhos a desenvolver consciência sólida, razoável, sensível à voz de Deus. A consciência individual se desenvolve de modo mais firme durante os anos da tenra infância. Seu fundamento começa no início da vida, com os laços entre a mãe e o bebê. Se o lactante experimenta amor e carinho dos pais e sabe que alguém estará sempre presente para cuidar dele, já foi colocado o bloco mais importante na construção da consciência. O laço mais íntimo do bebê com os pais se transforma em identificação com a mamãe e o papai por volta dos 4 ou 5 anos de idade. Com a identificação, vem o desejo de ser como os pais, de fazer coisas que agradam a eles. Esse desejo, por sua vez, ajuda a fortalecer as proibições que acabam por formar a parte educada da consciência. As crianças a quem foi negada a experiência vinculadora de uma paternidade ou maternidade amorosa, durante a infância têm muitas vezes dificuldade para desenvolver uma consciência confiável. Tornam-se perturbadas em seu caráter, crianças sem consciência. Basicamente, no âmago do ser, são extremamente raivosas contra o mundo que lhes negou aquela intimidade de que tanto necessitavam com os pais. Infelizmente, pelo fato de tantas crianças terem sido agredidas e abandonadas, os conselheiros profissionais estão vendo cada vez mais crianças e adultos que não desenvolveram adequadamente a consciência. Esses indivíduos têm grave distúrbio no caráter. Certo dia, Gabriel, aluno das minhas classes de pós-graduação, parou para conversar comigo após uma aula. Como me sinto agradecido pela aula de hoje. A senhora nem imagina como fiquei aliviado. Hoje fiquei sabendo porque nunca conseguimos manter uma comunicação eficaz com o filho do meu primo, que morou conosco por alguns anos. Minha esposa, especialmente, se culpava por achar que não conseguia ajudá-lo. Tentamos amor e mais amor. Tentamos uma disciplina firme, mas nada parecia fazer diferença. As palavras jorravam sentidas enquanto Gabriel me contava a história. A mãe de João morrera por ocasião do nascimento dele, deixando 3 crianças órfãs. Seu pai, o primo de Gabriel, arrasado pela perda e incapaz de lidar com o recém-nascido, aceitou alegremente o oferecimento de parentes para cuidar da criança. Durante os primeiros 8 anos de vida, João passou de um parente para o outro. Às vezes passava 6 meses numa casa, outras vezes eram apenas algumas semanas antes de ir para outra família. Cada família amava João e procurava fazer o melhor por ele, mas ele não recebia atenção consistente, ninguém se afeiçoava a ele e não havia ninguém a quem ele pudesse realmente considerar pai ou mãe. À medida que os anos passavam, os familiares ficaram cada vez mais relutantes em acolhê-lo, porque ele era difícil de controlar, um demolidor da vida em família. Quando João tinha 8 anos, Gabriel e Susana concordaram em levá-lo para casa. Haviam percebido que ele estava fora de controle, mas pensaram que, com amor e disciplina firme, podiam fazer a diferença na vida dele. Ainda na primeira semana, Susana percebeu que tinha um verdadeiro problema nas mãos. João era zangado e hostil a maior parte do tempo, embora pudesse ser um verdadeiro sedutor se quisesse, especialmente com estranhos. Quando Susana ou Gabriel tentavam abraçá-lo, ele os empurrava e saía correndo. Tinha dificuldade para fazer amizades na escola e na vizinhança. Outras crianças brincavam com ele por um pouco de tempo, já que a princípio lhe era cativante, mas logo se tornava hostil e elas ignoravam. O menino mentia a respeito de quase tudo. Com efeito, não parecia saber a diferença entre a verdade e as mentiras.
Toda vez que podia, ele agarrava o gato pela cauda e o balançava. Um dia, Suzano pegou batendo no animal com um martelo. Ela precisava vigiá-lo constantemente, caso contrário, ele machucaria gravemente o bebê ou poria fogo em qualquer coisa que queimasse. A essa altura, Suzana e Gabriel estavam desesperados. O que poderiam fazer para ajudar João? Suzana orava muitas vezes por dia. Continuou tentando mostrar ao menino que eles o amavam e usava todos os métodos de disciplina que pudesse imaginar. Às vezes, as coisas melhoravam e ele parecia estar fazendo progressos. Então, sem aviso, retrocedia para o seu jeito anterior. Com o passar do tempo, João melhorou, sim, mas nunca chegou ao ponto em que pudesse confiar nele. Sua influência na família era nociva para as crianças mais novas. Por fim, quando ele chegou aos 11 anos de idade, o casal relutantemente decidiu, para o bem dos próprios filhos, que João teria que morar com outras pessoas. Na aula daquele dia, durante nossa discussão sobre o desenvolvimento da consciência, Gabriel percebera por fim com o que ele e sua esposa haviam lidado. O menino era uma criança comum, com uns poucos problemas de comportamento capazes de ser solucionados com disciplina coerente. Ele sofria de um grave distúrbio de caráter. Era uma criança sem consciência. Não era de admirar que as coisas tivessem sido tão difíceis. João revelava muitas das características clássicas de uma criança sem consciência. Crianças como ele costumam deliberadamente ferir a si próprias e parecem anormalmente preocupadas com fogo e sangue derramado ou coagulado. Às vezes têm sérios problemas como furtar, acumular e ocultar objetos ou comer até se empanturrar. Crianças assim, ao crescer, chegam a se tornar adultos psicopatas, os terrores da sociedade. Infelizmente, o padrão psicopático se estabelece cedo, em geral por volta dos 7 anos de idade, e parece estar fortemente relacionado com a falta de vínculos afetivos durante a infância, embora algumas autoridades pensam que possa haver também uma tendência genética. A prevenção é a melhor cura. Se você deseja um sólido fundamento para o desenvolvimento normal da consciência, ofereça muitas oportunidades de interação afetiva com seu bebê e filho pequeno. De todas as maneiras possíveis, seja a principal pessoa a cuidar do seu filho durante a primeira infância. Supra as necessidades dele, tanto físicas quanto emocionais. Proporcione muito contato físico carinhoso e muitas oportunidades de acolhimento emocional. Faça-se presente quando seu filho precisar de você. Do ponto de vista secular, a perspectiva é extremamente sombria para as crianças e adolescentes sem consciência. As ciências sociais desconhecem algum meio de compensar as deficiências no desenvolvimento inicial da consciência. Em outra oportunidade, porém, outro aluno contou sua história na presença de toda a classe. Alex nascera com um problema físico incapacitante, o que significava que ele passaria a maior parte dos primeiros 4 anos de vida num bem conhecido e importante centro médico. Por razões que ele desconhecia tanto como criança quanto depois como adulto, seus pais iam visitá-lo no hospital apenas 2 ou 3 vezes por ano. Os enfermeiros e o pessoal do hospital eram bondosos e carinhosos, mas ele não tinha ninguém que lhe fosse tão chegado como sua mãe teria sido. Assim, obviamente, ele cresceu sem um vínculo íntimo de afeto entre mãe e filho, do qual os bebês e as criancinhas tanto necessitavam. Ele teve dificuldade para se adaptar à família quando finalmente foi para casa. Durante o ensino fundamental e médio, Alex era a típica criança sem consciência. Violento e mesquinho, sentia fascinação por sangue e fogo e mentia constantemente. O menino acumulava enormes quantidades de doces em esconderijos no seu quarto. Naturalmente, não tinha amigos íntimos. Na minha aula, contou como se deleitava em empurrar as meninas escada abaixo na escola, só para vê-las se machucando e ouvi-las gritando,
sentia prazer em ferir outros garotos e animais. Alex se encontrava exatamente no caminho de se tornar uma ameaça à sociedade, quando conheceu uma moça cristã. Ele não consegue entender como aquela moça chegou a ser sua namorada, mas eles namoraram e gradualmente, no decurso de vários anos, ela lhe apresentou Jesus como seu Salvador. Oportunamente, ele se converteu e chegou a conhecer Jesus como seu melhor amigo e o Senhor da sua vida. Hoje, Alex sente que se afeiçoou a Jesus, que lhe ofereceu o amor e a segurança de que necessitava. A transformação não ocorreu da noite para o dia, mas pouco a pouco. Alex mudou. Casou-se por fim com a moça que o apresentara a Jesus. Hoje, Alex é pastor, uma prova viva de que o Senhor tem uma solução para cada problema. O oposto de uma criança sem consciência é aquela com uma consciência neurótica, que a condena constantemente. Tem uma vaga, quase contínua sensação de não fazer nunca uma coisa certa. Essa consciência se desenvolve geralmente a partir de relacionamentos defeituosos pai-filho durante a infância. Se você ficar ralhando com seu filho o tempo todo e dando a impressão de que ele nunca faz nada certo, ou castigando-o severamente pelas menores infrações, o desenvolvimento da consciência dele será defeituoso. Vai condená-lo por quase tudo o que faz para desenvolver uma consciência razoável. As crianças precisam de exigências razoáveis. Não espere perfeição. Compreenda erros infantis e aprendizado, que as consequências sejam proporcionais à severidade da infração. Se você o castigar severamente por causa de algo menor, seu filho achará que aquilo é um enorme erro e o desenvolvimento da consciência ficará distorcido. Permita que seus filhos vejam quando você está satisfeita com o que fizeram. Eles precisam de elogios, porque isso os motiva ao crescimento ético, além de permitir que saibam o que é um bom comportamento. Sem esses elogios, as crianças muitas vezes não têm certeza sobre o que é certo ou errado. Sabem muito sobre o que é errado, mas podem ficar confusos quanto ao procedimento certo, a menos que você aponte claramente a direção. Durante a infância, as crianças pequenas têm frequentemente dificuldade de entender e adquirir princípios gerais que lhes guiem a conduta. Na prática, aprendem muito melhor quando ensinados sobre quais comportamentos específicos são certos e errados. Os princípios virão mais tarde. Por exemplo, quando você diz ao seu menino de 3 anos, seja bonzinho com sua irmã, na verdade o que você quer dizer? Provavelmente quer que o senhor 3 aninhos empreste seus brinquedos, não espanque nem morda a irmã, que brinque com ela sem brigar ou gritar e quem sabe o que mais. Ele aprenderá modelos de conduta muito mais facilmente se você for específica sobre o que deseja que ele faça. Você pode ampliar a compreensão dos princípios gerais se juntar a declaração do princípio com uma ação específica que você deseja que a criança pratique, e depois explicar a razão do comportamento. Por exemplo, você poderia dizer ao senhor 3 aninhos, por favor, não bata em sua irmã, isso machuca e dói. Você quer ser bonzinho com sua irmã? Ao declarar suas exigências dessa forma, você cumpriu 4 coisas importantes. Primeiro, disse ao seu filho exatamente o que quer que ele faça. Segundo, deu a razão para esse comportamento, ajudando a criança a entender os efeitos de seus atos sobre outras pessoas. Terceiro, uniu a ação específica que você deseja com um princípio geral, a bondade. Quarto, deixou a criança saber que você acredita que ela quer ser boa. Todas as 4 coisas são vitais. Se você deseja ajudar seu filho a desenvolver uma consciência internalizada ao crescer, uma que seja um guia adequado para a vida dele. Quando você une a ação específica desejada não bater com a declaração do princípio geral bondade, está ajudando seu filho a desenvolver princípios que lhe guiem o comportamento. Oportunamente, quando ficar mais velho, esses princípios sedimentarão e se tornarão parte de sua consciência.
ajudando a tomar decisões sobre o que fazer em diferentes situações. Crianças que aprenderam acerca dos efeitos dos seus atos sobre outras pessoas são muito mais inclinadas a tratá-las de modo bondoso e respeitoso. Sempre ajude seu filho a entender como aquilo que ele faz afeta os outros. Quando ele crescer, em vez de lhe dizer como a irmã dele se sente, pergunte como ele acha que ela se sente. Ensinar as crianças a se colocar no lugar de alguém é uma das maneiras mais eficazes de capacitá-las a se tornar adultos empáticos, abnegados e prestativos. Por último, você deseja que seu filho se considere uma pessoa bondosa, que aceite isso como parte do conceito que tem de si mesmo? Se isso acontece, é muito mais provável que ele haja desse modo em situações da vida real. Continue a estimulá-lo nessa direção, em vez de fazê-lo pensar que é uma pessoa malvada e egoísta. As crianças aceitam rapidamente os rótulos que lhe aplicamos e os tornam parte de sua identidade. Aplique-lhes um bom rótulo. As crianças têm sensibilidade especial de incorporar rótulos em seu autoconceito dos 5 aos 9 anos de idade. Devido a mudanças em seus processos de pensamento durante esses anos, elas reúnem sentimentos e experiências para formar o autoconceito que carregarão consigo por algum tempo, talvez pela maior parte da vida. Culpa é sinal de desenvolvimento da consciência. Quando seu filho de 2 ou 3 anos mostra sinais de sentir culpa quando faz algo errado, você está presenciando os primórdios da consciência. A culpa é parte do plano de Deus para nos alertar quanto a más ações e deve ser levado a sério. Mas, assim como acontece com muitas outras áreas da vida, Satanás introduziu suas falsificações da coisa autêntica. Ele quer nos esmagar com culpa, consciência neurótica, ou então acalmar a voz da consciência por completo, de modo que não ouçamos o sussurro do Espírito Santo, consciência cauterizada ou inexistente. Por muitos anos, psicólogos não cristãos tentaram nos dizer que toda culpa é ruim, que não devemos fazer com que os nossos filhos se sintam culpados ou que nós mesmos sintamos culpa. Afinal de contas, somos pessoas maravilhosas e estamos bem. A culpa só faz com que nos sintamos mal. Quando você ler ou ouvir essas ideias, por favor, lembre-se de que elas têm em mente a falsificação de Satanás para a coisa legítima, a culpa neurótica. A verdadeira culpa é vital para conduzir as pessoas no conhecimento de que são pecadoras necessitadas de um Salvador e resulta do despertar da consciência pelo Espírito Santo. Sem sentimentos de culpa pelo pecado em nossa vida, não sentiríamos necessidade da graça de Jesus Cristo. O tipo de culpa que vem de Deus leva à confissão e ao arrependimento, chaves para um relacionamento genuíno com Cristo. Somente seu perdão apaga essa culpa. Algumas crianças parecem ter naturalmente consciência mais sensível. Tenha cuidado com esse frágil botão. Ocasionalmente, os sentimentos de culpa são tudo de que a criança necessita para mudar seu comportamento. Se você a castigar severamente, pode destruir os sentimentos de culpa e, nesse caso, ela vai ficar ressentida e indignada. Outras crianças mostram menos culpa e têm menos disposição de admitir que erraram. Seu orgulho é mais forte e elas precisam muito mais da influência suavizadora do Espírito Santo para responder à voz da consciência. Ore muito para que o Espírito Santo fale a elas. Você precisará ser mais firme na reação ao comportamento delas, muito clara acerca do certo e errado, insistir num tempo para pensar e orar a respeito e ter a disposição de esperar pacientemente que a criança reconheça a culpa dela. Seu próprio papel de modelo é uma parte importante no desenvolvimento da consciência de seu filho. Se você lhe diz, fale sempre a verdade, e depois tenta entrar com ele no zoológico sem pagar, porque é pequeno para a idade que tem, ele não deixará de entender a lição que você não pretendeu ensinar. Ouvirá em som alto e claro que nem sempre é importante dizer a verdade.
Mensagens futuras de sua consciência dirão com ênfase: diga a verdade só se for conveniente. A consciência também pode ser educada mediante histórias da Bíblia e outras fontes edificantes do caráter. As histórias constituem um modelo maravilhoso a ser seguido pelas crianças. Uma história bem contada tem grande apelo emocional. As crianças se identificam com o herói ou heroína e desejam fazer o que ele ou ela fez. Histórias também dão às crianças a chance de tentar diferentes soluções para os problemas, sem realmente ter que sofrer as consequências, permitindo-lhes a oportunidade de aprender vicariamente. As histórias ajudam a criança a lidar com algo que esteja incomodando, ajudam a apresentar um tema e permitem que se fale a respeito dele. Em momentos de tentação, as histórias surgem com subsídios para ajudar a tomar uma decisão. Você se lembra daquelas coisas que sua mãe costumava dizer como cada qual com o seu igual ou o orgulho precede a queda? Talvez as tenha dito com tanta frequência que automaticamente elas pipocam em sua mente em certas situações. Era esperta sua mãe, sabia que se repetisse algo com bastante frequência, de alguma forma aquilo colaria e surgiria como um ditado da consciência para guiá-lo no futuro. Faça o que sua mãe fazia. Nem sequer preste atenção quando seu filho torce o nariz ou faz de conta que não ouviu. Ele ouviu. Esses pequenos princípios diretrizes estão sendo lenta, mas seguramente armazenados na mente dele para se apresentarem nas ocasiões mais inconvenientes para ele. A palavra de Deus é o melhor de todos os edificadores de consciência. Encha a mente do seu filho com histórias bíblicas e versos para memorizar. Use passagens bíblicas como pensamento-chave. À medida que seu filho cresce, ajude-o a encontrar na palavra de Deus orientação para as coisas intrigantes. Ensine a seu filho que a consciência é um guia seguro, enquanto o guia da consciência for seguro. Comparar a consciência com algo que a criança já viu ou ouviu facilita a compreensão. Você pode dizer que a consciência é como uma voz cochichada dizendo o que fazer, uma luz do semáforo que indica, pare, siga ou tenha cuidado, um gongo ou sino tocando diretamente do trono de Deus, ou a voz de Deus ou de Satanás dizendo o que fazer. Use a ilustração que o seu filho entender melhor. Uma de minhas promessas preferidas para os pais tem bastante a dizer sobre o desenvolvimento da consciência, embora não mencione especificamente a consciência. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde nossos pequenos já desde os primeiros momentos. O Desejado de Todas as Nações, página 512. Creio que podemos reclamar essa promessa ao ensinarmos nossos filhos e ao ajudá-los a desenvolver uma consciência em sintonia com a voz de Deus. Chaves para o desenvolvimento da consciência. Primeiro, forte vínculo entre o bebê e os pais. Segundo, exigências razoáveis. Terceiro, elogios por ações corretas. Quarto, coerência no faça e não faça. Quinto, consequências firmes para as ações erradas. Sexto, consequências proporcionais à má conduta. Sétimo, pais como modelo de comportamento desejado. Oitavo, histórias bíblicas e edificadoras do caráter. Nono, pensamentos-chave como orientação expressos frequentemente.